cuidando dessas crianças. Achei muito interessante. Nós tivemos um curso online, né, Roberto? E tivemos uma representação muito boa do sorriso, né? 5 pessoas participando, 3 quarta-feiras. Tivemos também ontem, na tarde de ontem, 4 irmãs daqui também participando do treinamento na sede, né? Eu fico muito feliz de ver a disposição das irmãs em estar preparando para poder fazer o melhor para a glória de Deus. Isso é muito importante. Eu quero nesse momento convidar os irmãos para abrir nossas Bíblias em Ageu. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite no livro de Ageu. Vou ver se a minha impressão está certa aqui, porque se estiver errado, não é graça. Desculpa aí, que eu estava, minha impressora hoje não funcionou, e aí eu tive que mandar para a irmã Graça imprimir, né? Eu não gosto muito de usar aqui na frente o computador, porque ficou meio sem jeito. Livro de Ageu, capítulo 2, eu quero pensar um pouco com os irmãos aqui, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de muita alegria, e esse momento que nós estamos vivendo, sobretudo na terra, para pensarmos um pouco sobre o livro do profeta Ageu e pensar o que ele tem para nós nessa noite, como ele foi usado ali para deixar os escritos, para hoje nós podermos ter oportunidade de sermos edificados através dessa palavra. Nós sabemos que o livro de Ageu, o profeta Ageu, é o segundo menor do Antigo Testamento, né? Depois de Obadias. Ageu foi o primeiro profeta no período do cativeiro babilônico. Para pensar um pouco, juntamente com Zacarias, seu contemporâneo, ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor no ano de 586 antes de Cristo. Então Ageu foi usado nesse momento aí para trazer a palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 2 de Ageu, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? A glória no segundo tempo. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora, ó Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar,
e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a glória é tua. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, é quem nos dá a força. É o Senhor que nos diz nessa noite: ser forte, ser corajoso, faça segundo a minha vontade, porque assim nós sabemos que estaremos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E nessa noite nós pedimos a direção do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, ministrar a Tua palavra segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Quando eu estava cantando esse corinho que nós acabamos de cantar, que diz: ao único que é digno de todo louvor e toda glória, eu fiquei pensando nessa letra, e pensando assim, que nós coroamos, que nós exaltamos, nós glorificamos, nós dizemos para Deus que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o único digno de ser honrado. E eu fiquei pensando: é maravilhoso poder saber que Deus se faz presente no nosso meio, e Ele nos dá ordem, Ele nos dá força, Ele nos dá direção. E aí eu fico pensando com essas palavras do profeta Ageu, quando ele foi usado para falar a palavra do Senhor. O profeta incentivava os judeus que viram a grandeza do primeiro tempo a cobrar ânimo para a reconstrução do segundo. Eu fico pensando que muitas vezes a gente está galgando, caminhando, procurando um tempo maior, procurando crescimento da igreja, sobretudo para podermos ministrar a palavra de Deus. E eu fico pensando: nós estamos no segundo tempo nessa noite. Nós estamos aqui num tempo maior, mas o mais importante é saber que o Deus desse tempo é o mesmo Deus do outro tempo. Aleluia. E Deus vai fazer a obra. E aí eu fico pensando: nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do alto, né? Do Espírito de Deus. E aí eu fico pensando que Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa vida não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A igreja vive pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita. Não vem da conjuntura política da igreja própria, mas vem da soberana intervenção de Deus. A igreja está existente nesse local para fazer aquilo que é da vontade de Deus, não é da vontade do homem. A ordem era clara: ser forte e trabalhar. O texto que nós vemos aqui, em 3 momentos, fala ser forte. Apenas um povo fortalecido trabalha. Eu ontem vendo aqui as irmãs, desde ontem, trabalhando, os irmãos trabalhando e lavando, e outro. A irmã Maria chegou cedo, mas a irmã Leonise lavando cadeira. Eu fico pensando: esse povo é forte, esse povo trabalha. Só um povo forte que trabalha, só um povo que tem força, sobretudo aquele povo que tem a força vindo de Deus, o desejo que vem de Deus, não para receber nada na terra, mas para fazer a obra que Deus tem proposto no coração de cada um. E aí, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, no versículo 4 do capítulo 2, nós vemos que a presença de Deus é garantida. Naquele tempo aqui, quando o profeta fala, diz que a presença de Deus era garantida. Olha o que ele fala no versículo 4. Obrigado, minha irmã. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué,
filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o povo da terra, ser forte. É para todo o povo da terra. Então, a ordem de Deus é ser forte. Deus repartiu a frase ser forte, ele repetiu 3 vezes aqui para dizer: nossa força não vem de dentro, a força nossa não vem de nós mesmos, mas ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações. Então, essa palavra também, a Zorobabel foi da mesma forma, para ele ser forte. E então nós pensamos aqui, a presença de Deus está garantida no final do capítulo 4, do versículo 4, diz assim: diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor é conosco, meu irmão. O Senhor é com aquele povo, o povo de Deus, e o Senhor é conosco nessa noite. A consciência da presença e da proteção de Deus é o que nos fortalece para o trabalho. Quando a gente trabalha, quando a gente sabe pregar a palavra de Deus, é porque a gente tem consciência que Deus faz presente. Nesse momento que nós estávamos aqui nesses dias, quantas pessoas nós paramos aí? Quantas pessoas nós falamos? Passou 2 mulheres e aí falavam assim: o que será isso aí? Ah, eu não perco a oportunidade. Opa, aqui vai ser uma igreja, nós vamos passar para cá. Agora vai ter mais condições de ter mais pessoas. E vocês duas são minhas convidadas. Graças a Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus, tem que ter força. E essa força vem de Deus, nos fortalece. O nosso vizinho de lá está chateado. E daí? Depois assim: agora como é que faz? Você me abandonou? Aí eu falei: pega a sua cadeirinha e vai para lá. A esposa dele falou assim: todo dia eu punha a cadeira aqui para ouvir vocês pregar a palavra de Deus. Eu falei: pega a cadeira dele e vai para lá. Já que ele não quer ficar lá dentro, fica na porta. Mas ouvir tem que ir. Ele riu. Eu falei assim: não, eu vou. Então nós temos que ter essa força para trabalhar. Sem essa esperança, sem a presença de Deus, não podemos caminhar no deserto, numa terra prometida, e triunfar sobre os nossos inimigos. Irmãos, nós sabemos que todos os dias nós temos uma luta diária para fazer, de pregar a palavra de Deus, testemunhar com as nossas vidas. E eu sei que você, meu irmão, nessa noite, tem a mesma luta que eu tenho, em testemunhar do nome do Senhor. Eu fiquei muito feliz quando eu pude ver nessa noite o irmão João ali na porta, chorando com dores. Desculpa, irmão João, eu tenho que falar, chorando com dores ali, mas ele veio. Hoje a irmã Celina queria que eu suspendesse até o culto aqui e voltasse para lá, porque ela queria estar aqui na abertura, mas estava passando mal. Mas graças a Deus a irmã Celina está aí, né? Para a glória de Deus, ela está presente. Então a gente fica feliz de saber que os irmãos têm tido, na presença do Senhor, força para caminhar. E a presença de Deus nesse tempo será garantida todos os dias, sempre. Todo momento que você estiver buscando a Deus, busque a presença dEle, todo o tempo. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Esse local aqui, eu estava até pensando, quando trabalhando aqui, eu pensando assim: aqui já foi tantas coisas, aqui já foi mercado, aqui já foi outras igrejas, e agora eu fiquei pensando, agora é a igreja cristã evangélica de Sete, um povo que adora, um povo que tem força, um povo que tem vontade de trabalhar, né? No dia que os nossos irmãos que passaram aqui não tinham, mas agora é a nossa vez. E eu fiquei pensando assim: esse tempo ainda vai ser pequeno, viu Pedro? Vai ser pequeno. Olha aqui o tanto de gente, olha quem não é daqui, só o Pedro, maneira de falar, né Pedro? Só o Pedro, mas a família, né? Que não faz parte daqui. O Carlinhos já faz, já falei para ele que agora é aqui, né? Ele ficar com a gente, já precisamos dele. E a igreja está cheia, né? Graças a Deus. Continuando, olha o que diz o James Woodford. Diz assim: a presença de Deus compensará as nossas angústias passadas. Eu achei essa palavra forte. A presença de Deus compensará as angústias. Vocês acham que nós não passamos angústia? Nós passamos angústia, passamos lutas, tristezas, dissabores, mas a presença de Deus compensa. Essa palavra é profunda. A presença de Deus compensa em nossas vidas.
né? Graças a Deus. Então a presença de Deus é clara. E no versículo 5, qual lemos, diz que a aliança de Deus, ela é imutável. A aliança de Deus não muda. Deus prometeu habitar no nosso meio. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, se levanta, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista que toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A presença do Senhor era sobre o povo de Israel. Eu quero trazer para nós no dia de hoje. A presença do Senhor se faz presente na sua vida. Amém, aleluia. Deus tem sido presente na sua vida. Glória a Deus. Eu tenho estado muito preocupado com a forma de culto que nós estamos realizando. A gente vê tanto culto que as pessoas parecem tão vazias. Eles não conseguem sentir o Espírito Santo do Senhor. Eles não conseguem sentir Deus. Tem vidas que às vezes vêm na igreja e voltam, parece mais vazia do que quando chegou. Nós precisamos nos encher todo dia. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a presença do Senhor estava presente. Deus se faz presente hoje no nosso meio. Hoje nós temos o acesso, podemos falar com Deus, cada um de nós. Ele é fiel à sua promessa e aliança. Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Mesmo quando você não é fiel a Deus, Deus permanece fiel contigo. Mesmo quando as suas atitudes não são atitudes que agradam a Deus, mesmo quando se o que sai da sua boca, Deus não gostaria que saísse, Deus continua fiel contigo. Mesmo quando você não é fiel nos dízimos, nas ofertas, mesmo quando você não ajuda a pessoa que está necessitada, Deus continua sendo fiel contigo. Mesmo quando você deixa de pregar a palavra de Deus com a sua vida, com as suas atitudes, Deus continua sendo fiel contigo. Ele continua sendo fiel quando nós desobedecemos. Ele nos disciplina, Ele nos corrige. Muitas vezes não quer aceitar a disciplina de Deus, aí não quer aceitar a correção de Deus. Mas quando para Ele nós voltamos, Ele nos perdoa e nos restaura. Deus restaura as nossas vidas. Muitas vezes a pessoa afasta de Deus e acha que não tem mais saída. Tem saída sim, porque Deus não desistiu de você. Ele não tirou a promessa dEle. Ele continua com a promessa, a aliança dele está feita. Quando nos sentimos desencorajados, Ele nos anima e nos capacita para fazer a sua obra. Tem hora que falta coragem mesmo. Não é pensar assim, obedecer mais forte que os outros. Não, falta coragem, dá vontade de desistir, dá vontade de parar no tempo, falar, Senhor, não é mais para mim, vou voltar para a praia, é muito fácil, eu vou ficar em casa, estou muito cansado, às vezes eu estou desencorajado, cansado. Aí o Senhor vem e nos anima e nos capacita para a boa obra. Às vezes as palavras são colocadas de uma forma para nos colocar para baixo, para nos tirar o chão. E aí Deus vem e fala, olha, a obra é minha, a obra não é tua, é eu que te cuido, eu te encorajo. E a gente levanta a cabeça e segue, né?
Se de uma irmã falou para mim assim, continua firme, não esqueci dessa palavra não, continua firme, não desista, e eu continuo firme. E aí no versículo 5, do qual nós lemos na parte B, diz que o Espírito de Deus é a fonte de todo o poder. Deus é a habitação consoladora. A habitação de Deus em nossas vidas é consoladora. A obra seria feita com o auxílio do Espírito Santo. Olha o que diz o texto na parte final do versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temas. O Espírito de Deus habita no meio da igreja, não precisamos temer. Às vezes tem medo. Eu vou dizer para os irmãos, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Né? Será que vai dar certo? A gente se pergunta, é claro que você tem que perguntar, mas não podemos temer, porque a obra é do Senhor. Muitas vezes você sai para pregar a palavra de Deus, levar a palavra, e você fala, será que vai dar certo? Deus se faz presente, o Espírito Santo, sim. A obra seria feita com o Espírito Santo. Ainda em Zacarias, versículo 6, diz assim, prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa obra é pelo Espírito de Deus. O povo não precisa temer as circunstâncias nem as pessoas, pois Deus, por meio do seu Espírito, está no meio deles, e Ele está no meio de nós. Amém, irmãos? O Espírito Santo faz presente no nosso meio. Essa obra é para a glória de Deus. Muitas vezes pode ser que alguém no longo da caminhada vai desistir mesmo, vai ficar para trás, não vai conseguir seguir, mas a obra continua porque ela é do Senhor. Ela não é minha, não é sua, ela não é do pastor Guedes, que é o nosso líder, ela é do Senhor. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não seremos covardes, irmãos. Eu quero, nesse primeiro sermão, nesse local, convocar a igreja para não se acovardar. Nós fizemos um compromisso lá em agosto, de que o ano que vem essa igreja teria mais quantas pessoas? Alguém lembra? 19. Já tem alguns aí, já tem alguns, né? O pastor Guedes até falou para a igreja no domingo passado, tem irmãos aí que vocês não conhecem. Eu queria pedir a irmã Divina colocar de pé. Irmã Divina, fica de pé. Alguém talvez não conhecia a irmã Divina. Glória a Deus. A irmã Divina, poder sentar, irmã. A irmã Divina e as duas netas dela está conosco. Alguns não conhecem o irmão Antônio, né? Que veio depois daquele tempo, né? Então nós temos hoje a irmã Aldeide aí, recebida em Cristo Jesus. Depois daquele tempo nós recebemos ela, mas ainda tem muito que se fazer para a glória de Deus, amém? Amém. Nós vamos fazer muito, cada ano é para aumentar, 18 anos, agora 19, vai ter que domingo 19 vidas, mas se Deus quiser vai ser muito mais, porque se depender de cada um de nós vamos trazer outras almas para Cristo. Se depender de cada um de nós, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, nós vamos trazer outras vidas para Cristo. Não é eu, não é quando vem o Pedro pregar, não é o Maurício, não. É a sua vida lá fora faz toda a diferença. É o seu testemunho faz toda a diferença. O povo não precisa temer as circunstâncias nem as pessoas, pois Deus, por meio do Espírito Santo, se faz presente. E eu quero concluir pensando um pouco com os irmãos.
nesses fatos que nós acabamos de pensar, sobre a aliança do Senhor no versículo 5, sobre a presença do Espírito Santo e a volta do Rei em glória, também deve inspirar-nos a prosseguir na obra do Senhor. Esse momento que o profeta Ageu fala aqui para Zorobabel, fala para o povo da terra, para ele ser forte. Eu quero trazer para cada um de nós nessa noite. Seja forte, vença os temores que muitas vezes você tem, vença as diferenças que você tem do seu irmão que está do seu lado, vença a diferença que você tem quanto à realidade que você vive hoje, porque você é uma nova criatura. Nós precisamos viver conforme Deus quer a cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho não será em vão, desde que nós colocarmos Cristo como centro do trabalho, desde que nós colocarmos o Espírito Santo para nos dirigir, para nós fazermos aquilo que o Espírito mandar, não que o homem mandar, porque muitas vezes o homem natural ele pensa fazer de uma forma, mas o homem espiritual que está em cada um de nós nos ensina a fazer diferente. Deus chama o povo para uma reflexão, e Deus chama também o povo para o trabalho, e Deus chama o povo para a santidade. Deus tem chamado o povo para a santidade. Não basta fazermos só o tempo ficar bonitinho, temos que buscar a santidade. Eu quero deixar uma palavra para todas as pessoas que têm vindo aqui à frente, ou aqueles que talvez virão. Busque santidade. Não corrompa esse local aqui à frente. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Honre ao Senhor. Se você não tiver com a sua vida consagrada, é melhor que você não venha. É melhor que você não faça, porque você vai envergonhar o Espírito Santo de Deus. Eu conclamo a igreja: busque santidade, busque mudança de vida, e Deus vai ser honrado através da sua vida. Deus vai fazer algo na sua vida novo, maravilhoso. Deus quer que você a cada dia mais continue fazendo. Eu sempre tenho falado, eu tenho colocado quase todos aqui para dirigir culto. Poucos aqui não dirigiram culto ainda, poucos aqui não veio aqui à frente, mas eu quero conclamar a igreja: vamos buscar um renovo, vamos buscar mudança, vamos buscar ser diferente, porque essa igreja não é para encher somente com números, mas é para encher da glória de Deus. E Deus não habita em templo puro, Deus não habita em coração que está na lama do pecado. Deus quer transformação em cada um de nós. Em cada um de nós. Eu chamo a igreja para renovação. O que empenha o avanço da obra de Deus não é a falta de recursos financeiros, nem a oposição dos inimigos, nem mesmo os entraves políticos, mas o que atrapalha é o pecado. O que trava tudo é o pecado. Deus não requer do seu povo apenas rituais religiosos. Ele exige santidade. Nós não queremos fazer rituais religiosos aqui, mas nós queremos ter santidade. Obediência é melhor do que sacrifícios. Sem obediência, tudo em que colocarmos as mãos torna-se imundos aos olhos de Deus. O Senhor não pode aceitar nossas ofertas sem antes aceitar nossa vida. Não basta você ir entregar oferta, ser dizimista, se a sua vida não está na presença do Senhor.
Deus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Não basta adoração, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Não basta a palavra, não basta dizer que é crente, tem que ser crente. Não basta dizer que é de Cristo e Cristo não te conhecer. Deus quer ter intimidade contigo. Você precisa ter nova vida. Ainda há muitos ritos sagrados e pouca santidade. Há muitos que fazem a obra, mas não está com a vida, mas estão com a vida, as obras e as ofertas contaminadas. Deus não quer apenas que pisemos nos seus atos, quer que nos acheguemos a Ele com santa reverência. E é inegociável obediência. Deus exige a verdade no íntimo. Que Deus possa, meu irmão, nessa noite, fazer toda a diferença na sua vida. Que você possa refletir que Deus está preocupado com o seu íntimo. Deus não está preocupado só com o fato de você vir à igreja e trazer e ter como ritual. Deus quer que você realmente faça a diferença, que você viva para a glória dele, que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, não que agrade à igreja, porque a igreja pode perecer e você vai perecer com ela. Então você pode, nessa noite, fazer uma reflexão da sua vida. Eu quero que você curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero que você fale com Deus agora, que você apresente a sua vida a Ele, se colocando na posição de servo, daquele que quer falar com o Senhor e que Ele fale ao seu coração. Fale com Deus agora. Eu sei que talvez nessa noite tem pessoa aqui que está sentindo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem pessoa aqui que está buscando o Espírito Santo de Deus. Mas tem pessoas aqui que ainda não tem nenhum compromisso com Deus, como Deus gostaria que tivesse. Compromisso verdadeiro, de fidelidade, de compromisso na obra do Senhor, com a vida, deixando o mundo lá fora e procurando viver a vida que agrada a Deus. E nessa hora, meu irmão, se apresente na presença de Deus. Coloque na brecha, deixe o Espírito Santo falar e mostrar para você o que precisa ser mudado, porque você tem muito a fazer nessa obra, nesse lugar. Você vai ser usado para a glória de Deus, e Deus quer te usar com poder, para que outras vidas possam ver Cristo em sua vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu preciso melhorar. O Espírito Santo tem falado comigo todo dia. Continue melhorando. Eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. Eu preciso também me diminuir na tua presença, para que o Senhor seja exaltado. A obra é tua, Pai. Essa igreja é tua, é amada do Senhor. E agora cada um dos meus irmãos está falando contigo, Pai, apresentando a vida na tua presença. Pai, que nós possamos a cada dia sermos melhores, crentes fiéis, que cada um nessa noite possa fazer uma reflexão para afastar do pecado e aproximar do Senhor a cada dia. Abençoa a sua igreja, que nós possamos ser fortes e corajosos,
para fazer aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amado, já estamos chegando ao final. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a presença do Isaac conosco, né? Tinha tempo que a gente não viu o Isaac, né? A gente aprendeu a gostar do Isaac, é um menino bom, né? Imagine, Deus gosta dele, né, Juninho? Juninho, você é amigo dele, Juninho? Imagine Deus, né? Está longe de ser amigo igual Deus é, né? Está vendo? Isaac, Deus abençoe a sua vida, viu? Ricamente. Eu quero agradecer também o esposo da irmã Kenny conosco. Eu esqueço o nome, eu tenho que aprender. Miranildo, meu irmão, Deus abençoe sua vida, viu? Muito obrigado pela sua presença. Você sabe ser bem-vindo aqui sempre, né? E é bom quando você vem, tem gente que vem junto, porque também agora está devendo, né? É bom que você vem e traz ela junto, né? Mas é benção ter vocês aqui, essa família amada, que a gente ama, né? Eu estou muito feliz também com a presença do presbítero Pedro. Para mim foi uma surpresa. Pedro, eu vou confessar para você, ontem eu estava trabalhando aqui à noite, e eu falei assim, eu podia pedir o Pedro para pregar para mim, mas o Pedro deve estar tão cansado, né? E eu aqui na luta, ficamos aqui até 10 da noite, e eu tinha que ministrar ontem para os jovens, e aí não terminamos a tempo aqui, e aí o irmão, o líder dos jovens, falou, irmãos, não vamos ter hoje o trabalho dos jovens. Fiquei até muito triste, porque tinha umas meninas que vieram aqui perguntar se tinha culto. Eu falei, vai ter culto dos jovens. E aí depois eu tive que avisá-las que não tinha culto dos jovens. E aí eu falei, eu tenho que pregar para os jovens. Aí eu vou pedir o Pedro, uma pessoa, o Pedro anda tão cansado. Pensei mesmo, né? Porque a luta dele também não é fácil, né? Constantemente ele está pregando na sede, tem escola bíblica, né? Que dá aula. E aí, mas aí eu falei, não, é comigo mesmo. E ontem eu vim, passei o dia todo, hoje também eu vim para cá, mas mesmo assim, a gente tem tempo. Nós temos que saber usar o tempo. Eu não tenho tempo para assistir o futebol que está acontecendo na Copa do Mundo. Ontem à noite, quando eu chegava em casa, já de noite, eu liguei para um colega meu, para mim, fala os resultados. Os meus resultados eu quero saber. A Argentina ganhou. Sempre gosta da Argentina, né? Aí a Argentina ganhou. Tá bom, né? Aí, hoje, agora à tarde, eu fiquei sabendo os resultados de novo. A gente fica sabendo os resultados, mas tá bom. Aí não tem tempo para ficar na frente da televisão, mas menos resultados não tem. Mas é bom que aqui a gente come as guloseimas que a irmã traz, né? A irmã trouxe ontem um lanche. Irmã, desculpa, mas eu tive que levar o resto para casa e estou comendo até agora. De tarde eu comi. Ainda tem coisa para comer amanhã. Obrigado, irmã Leonise, ter cuidado da gente com tanto carinho, trazido café, trazido bolo, né? Eu fico muito feliz que os irmãos lembram da gente aqui. Eu quero agradecer imensamente a cada um que veio. Não tem mais visita não, além da família do irmão Pedro, né? Tá. Irmão Pedro, muito obrigado por estar conosco, viu? É muito bom ter a igreja presente. Eu falo igreja porque nós somos congregação, né? E o Pedro, além de ser presbítero,